Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 23 de novembro. Em 23 de novembro de 1891, o proclamador da República, Marechal Deodoro, primeiro presidente da República do Brasil, renunciou. Renunciou porque fechou o Congresso, a Marinha se revoltou, voltou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ele renunciou. Assumiu Floriano Peixoto, que era o vice. Eu já citei aqui ontem para vocês o livro do ex-reitor Alex Fiuza de Castro, e ele defende essa tese dizendo que até hoje, né, nós nos organizamos como uma democracia, mas ainda não alcançamos, não temos a cultura republicana, né, com a disfuncionalidade da atuação das instituições, a perversão dessas instituições, né, que geram instabilidade contínua no meio social. Bom, e também no dia 23 de novembro de 1935 começou a revolução que tentava implantar o comunismo no Brasil, tal como a que aconteceu na Rússia em 1917. Foi em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Durou 4 dias. Terminou dia 27, né, que se chama o dia da intentona comunista, que foi uma tentativa de implantar pela força um regime totalmente apartado da cultura brasileira até hoje. Bom, não esqueça de se inscrever se ainda não tiver feito isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Hoje eu começo tentando explicar por que o povo está na frente dos quartéis. Vejam só, o povo deixou de acreditar no legislativo. Teoricamente, o povo deveria ir lá nos seus representantes, nos seus mandatários. Os deputados e senadores são os representantes do povo e dos estados brasileiros. Eles são os mandatários, o povo é o mandante. Mas o povo não está lá. Por quê? Deixou de acreditar. E não foi por culpa do povo. O Senado, por exemplo, não dá a mínima para 62 requerimentos pedindo para investigar a atuação de ministros do Supremo, estão lá parados. Estão lá tentando todos os dias os senadores Heinz, Girão, Guaraci, Lazier e outros. Mas não acontece nada, né? A maioria está com medo. No Senado, na Câmara, está lá o valente deputado gaúcho do Novo, Marcel Van Hatten. Está lá colhendo assinaturas para uma CPI que possa investigar se há crime de abuso de autoridade por parte de ministros do Supremo. Precisa colher 171 assinaturas, ainda está lá pela metade. A Câmara, por sua vez, quando prenderam o deputado Daniel Silveira, calou-se. Na cara de todo mundo. O artigo 53 diz que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. E a Câmara se acovardou também. Assuntos políticos, toda hora vai lá um senador, um deputado, um partido, levar para o Supremo assuntos que deveriam ser resolvidos no plenário da Câmara e do Senado pela votação. Entregam para o Supremo o poder de decisões políticas. O Supremo assume papel legislativo, papel de constituinte, dando interpretações que invertem o que está escrito na Constituição. E o Congresso, nada. Então, por isso, é um grande perigo romper-se o elo entre o representante e o representado. Rompendo esse elo, é um perigo para a democracia, porque a democracia funciona com os representados, né, elegendo seus representantes. E os representantes não estão à altura, o povo vai atrás dos quartéis. Sente que só os quartéis podem protegê-lo contra arbítrio e excessos do poder do Estado. É uma coisa incrível. O próprio ministro Fux disse há algum tempo, né, ele é juiz de carreira, ele sente isso, disse que o poder judiciário é inerte.
Ou seja, ele precisa de um toque que lhe tire da inércia, isso até a lei de física, né? Ele precisa de alguém que o provoque. Ministério Público provoca o Judiciário, mas o Judiciário não precisa ser provocado ele próprio. Está tomando a iniciativa do chamado ex officio, está tomando a iniciativa de prisões, de decisões, envolvendo gente que não é nem da instância dele, é lá da primeira instância. A gente está vendo isso todos os dias. Talvez seja o defeito, né, o viés de gente que está lá dentro, que é da advocacia, que é do Ministério Público, que não é juiz de carreira como o Fux, que sente isso de perto, né? Então, fica aqui o registro desses acontecimentos, né? Que não são apenas lamentáveis, são preocupantes e muito preocupantes. Porque em tempos de mundo digital, em que as pessoas se comunicam imediatamente, não existe mais aquilo que se espera para o dia seguinte. O povo está acompanhando tudo, sabe o que está acontecendo, sabe o que os seus representantes estão deixando de fazer. Bom, a Polícia Federal hoje cumpriu 20 e tantos mandados de busca e apreensão em Romero Jucá, lá em Roraima. Envolve aí uns 500 milhões, segundo a Polícia Federal, de dinheiro federal que vai para as prefeituras via empreiteiras, e aí as empreiteiras, para terem preferência na verba, para fazer a obra, pagaram, segundo a Polícia Federal, 15 milhões de propinas para Romero Jucá e outros. Foi durante o tempo em que ele era líder do governo, foi de 2012 até 2017, por aí. Mais uma vez, né, a pessoa que dá nomes às operações, Amhotep, o nome da operação, era um sumo sacerdote e chanceler do faraó, lá no Egito. Bom, esse pedido do Partido Liberal para anular 274 mil urnas, que tornaria Bolsonaro vencedor com 51% dos votos, a ele, no mesmo momento, em alguns segundos, o ministro Alexandre de Moraes reagiu dizendo que tem que incluir o primeiro turno também, não é só o segundo turno. Foi uma jogada de xadrez de Moraes, né, em que ele que estabelece as regras, né, de uma rainha se movimentando para todos os lados, né? E então fica como? Como é que fica a eleição de deputados, por exemplo, né, que é feita no primeiro turno, com 270, sem valer o voto de 279 mil urnas. Ele quis dar um checkmate. Por causa disso, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Paraná, já disse que a chance de aprovação disso é zero, que o que deveriam era contestar as atitudes do TSE durante a campanha eleitoral, com parcialidade expressa. São palavras do líder do governo na Câmara. Bom, PEC da gastança. Eu não sei se foi o bode que falaram lá em 198 bilhões, agora já está menos, já estão negociando, já estão falando em verba ficar por fora, estão achando que 105 bilhões que estão lá sobrando, que já dá para resolver, dá para negociar. Estão até sugerindo inflexibilizar a regra de ouro que está na Constituição, passando a regulamentação para a lei complementar, que aí já fica diferente, não? Enfim, o que a gente está sentindo, meu amigo da área financeira já está me mostrando assim a expectativa de juros futuros. No dia 28 de outubro, a expectativa de juro futuro para agora era 11%. Hoje a expectativa de juro futuro já é mais de 14%. Ele me mostra aí
as ações da Petrobras, que já perderam mais de 30% do valor. Diz assim, o pessoal já está achando que a Petrobras vai entrar na cota aí. De novo, né? Mais uma vez. São as consequências. Eu disse aqui que Lula não ia ficar só 1 ou 2 dias sem poder falar. Agora ele já cancelou uma viagem que teria para Brasília, agora vai ficar mais tempo sem falar. Não é assim de uma hora para outra. E aqui em Lisboa, o vice-presidente do Brasil, Jean Mourão, hoje concluiu a sua agenda oficial, teve uma reunião de manhã com uma associação brasileira em Portugal, que são empresários brasileiros e portugueses, e à tarde com a comunidade de países da língua portuguesa. São 9 países que falam português e estão nessa comunidade. Interessante que, diferentemente de ministros do Supremo em Nova York, ele, na entrada e saída do hotel, foi aplaudido pelos brasileiros que foram esperá-lo lá. Eu queria terminar contando uma história, chamaria de pitoresca, né? Dessa argentina que foi roubada enquanto entrava ao vivo lá no Catar, deixou a bolsa num canto lá e alguém levou a bolsa com cartões, dinheiro, tudo dela. Aí ela procurou a polícia perguntou, nós vamos pegar assim, porque as câmeras são de alta definição, nós vamos achar, e o que você quer que a gente faça com ele? Qual é a pena que você dá para ele? Ela levou um susto. Estou dizendo isso porque são costumes dos países. Hoje, lá no Afeganistão, encheu um estádio porque 3 mulheres acusadas de adultério e 12 homens ou 9 homens acusados de roubo receberam chibatadas. E o governo convidou o povo para ir ao estádio. O estádio ficou cheio para assistir às chibatadas, o governo talibã lá do Afeganistão. São costumes, né? Muita gente fica pensando, né? E no Brasil, como é que fica? Agora parece que está recrudescendo a insegurança pública. De Lisboa, Alexandre Garcia.